Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre qualia. Qualia é um termo engraçado, é um termo que se encontra dentro da filosofia e basicamente ele significa a experiência individual da consciência. E quando a gente fala sobre qualia, é bastante importante a gente entender isso porque é algo fundamental nas nossas vidas e por mais que seja algo abstrato, eu acredito que entender isso faz com que a gente consiga perceber muitas coisas sobre a própria realidade. E vamos lá, o que é qualia? Qualia, como eu disse, é a experiência individual da consciência. E o que é isso? O que é essa experiência individual? Você pode pegar, por exemplo, a questão das cores, certo? Todo mundo enxerga as cores e a gente consegue reconhecer que há um padrão, o que eu chamo de verde, você sabe que é verde e tudo mais. Porém, a gente não consegue saber se o verde que a gente enxerga é o mesmo verde que a outra pessoa enxerga. Ou seja, a qualia está embutida justamente aí, naquilo que é uma experiência individual nossa. E dentro desse exemplo das cores ainda, você pode pegar um exemplo de que alguém que de repente não enxerga, certo? Ela nasceu e não enxerga. Você pode chegar para essa pessoa e contar tudo sobre as cores, sobre a luz. Você pode explicar que cada cor tem uma onda e uma partícula diferente de luz. Você pode explicar para ela como funciona esse sistema de ondas, que algumas são mais rápidas e outras menos. Você pode tentar explicar toda a teoria sobre a luz e sobre as cores para essa pessoa. Porém, você consegue compreender se essa pessoa tivesse uma experiência a mais de enxergar a cor, ela teria um conhecimento a mais sobre isso também, e que esse conhecimento, que é muito individual, é justamente a qualia. E, bom, chegando nessa conclusão, a gente pode exceder outros temas envolvendo a qualia. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu quero contextualizar a importância da qualia nas experiências individuais, na compreensão de mundo, e isso pode ser utilizado inclusive nos temas atuais. A gente escuta muito falar que todas as experiências nas nossas vidas elas trazem algo, algo bom pra gente, que a gente consegue aprender com isso, certo? E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que certas coisas que acontecem nas nossas vidas que não são boas e a gente tende a achar que isso trouxe algo positivo, esse mérito desse algo positivo que surge pra gente não deve ser entregue à circunstância que foi colocada pra gente, e sim a própria qualia, ou seja, é um mérito individual da pessoa conseguir tirar um aprendizado de uma circunstância ruim, entende? Eu acho que esse era o ponto que eu queria chegar. O mérito é da pessoa quando ela, através de uma circunstância que não foi boa para ela, ela consegue tirar um aprendizado. Eu acho que a tendência é muitas pessoas darem esse mérito aos terceiros. Quando eu digo terceiros, são as circunstâncias no geral. E eu posso dar exemplos disso também. Por exemplo, se você, vamos supor que você sofra um acidente, certo? Isso é uma coisa muito ruim, uma coisa muito grave que acontece com a pessoa. E após sofrer esse acidente, a pessoa acaba tendo muitas reflexões e ela chega à conclusão de que aquele acidente, por mais que tenha sido ruim, ensinou algumas coisas para ela e que ela começa a agir diferente em relação à vida por conta desse acidente que ela sofreu, certo? Ou seja, essa experiência do acidente proporcionou que ela compreendesse algo sobre ela, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, que fez com que ela mudasse algumas questões dentro dela. E o que eu estou querendo dizer aqui, que essa reflexão que a pessoa teve é mérito dela. Na verdade, não foi o acidente em si que foi a causa dessas coisas positivas que ela adquiriu.
ela conseguiu extrair essas coisas positivas apesar de, e não por, entende? E, enfim, isso pode ser aplicado a várias outras coisas também, se a pessoa de repente está numa relação que é tóxica, que é abusiva e por algum motivo ela se afasta da pessoa e aí depois no futuro ela dá esse mérito para a pessoa, falar, porque a pessoa me ensinou muito e hoje eu sou uma pessoa diferente. E ela acaba terceirizando esse mérito, que na verdade ela deveria chegar à conclusão de que ela, através do raciocínio, através da lógica, através dos sentimentos próprios, ela conseguiu extrair essas coisas positivas e que não que tenha sido um mérito do terceiro. O terceiro foi uma circunstância que pode ter influenciado nessa reflexão, porém não foi a causa. A causa foi a própria pessoa ter chegado a essas conclusões. E eu estou querendo dizer isso porque eu acho que a pessoa ela consegue ter essa experiência da qualia de maneira individual sem depender de uma circunstância. Não acho que seja preciso acontecer algo para a pessoa chegar a algumas conclusões na própria vida. E posso dar outro exemplo também. As pessoas que costumam ter vícios, seja no sentido de bebida, sentido de drogas e tudo mais, essas pessoas elas acreditam que a experiência de qualia delas algo que elas conseguem compreender por ter bebido ou por ter fumado e tudo mais, elas acreditam que isso é a causa desses fatores externos, da bebida, do cigarro, independente de qualquer substância. Porém, essa experiência ela vem da pessoa e ela não depende de algo externo para chegar a essas conclusões. Ela pode, através da lógica, da reflexão, da introspecção, chegar às conclusões por conta própria. Então, enfim, acho que eu consegui colocar o ponto que eu queria expressar, mostrar quão importante é a qualia para os indivíduos e que a gente possa separar essas circunstâncias, esses fatores externos e toda vez que algo acontecer e que a gente falar assim, tudo acontece por um motivo, tudo tem uma razão, que a gente não terceirize esse mérito que a gente teve de extrair essas coisas positivas às coisas terceiras, e sim dar esse mérito para a gente mesmo que conseguiu alcançar essas coisas. Essa foi a reflexão de hoje e é isso aí, tamo junto.